Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu vou estar tirando um pouco aqui o chapéu porque, meu Deus do céu, hoje o dia está bastante quente, né? Talvez vocês me vejam brilhando um pouco, é suor. Recentemente, Brasil Paralelo lançou uma live falando um pouco a respeito da geração Z, dos seus conflitos, né, das vantagens, talvez, de algumas virtudes que estão sendo mais fomentadas dentro dessa geração e de alguns problemas que ela enfrenta. E eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma coisa que me chamou bastante atenção. Porque é muito comum as pessoas terem um olhar bastante saudosista do passado, né? E eu vejo que um argumento que foi colocado dentro dessa live a respeito do porquê que muitas vezes o jovem da geração Z ele tenha menos símbolos, apesar de serem na sua maioria pessoas que almejam ter uma vida adulta, eles têm menos símbolos de conquista dessa vida adulta. Principalmente símbolos materiais. São símbolos que estão mais em falta. Então, eles colocaram, né, como um dos fatores impeditivos o fato de que a inflação está muito alta. E nós vemos que realmente, cara, a inflação sim, está muito alta. O preço das coisas está subindo sempre. Só que isso me chama a atenção porque acredito que as pessoas que estavam ali participando daquela live eram pessoas que vivem em outros estados. O Arthur Morrison, né, ele é carioca. E eu aqui acredito que todos vocês percebam, principalmente pelo sotaque, eu sou cearense. Cara, há relativamente pouco tempo atrás, a situação aqui no Ceará era muito diferente. Era muito, muito diferente. Então, eu me lembro, eu não sou uma pessoa tão velha assim, tá, gente? Eu não gosto de estar expondo a minha idade, mas eu garanto pra vocês, talvez, porque eu pareço ser mais velho do que eu realmente sou. Qualquer idade que vocês me derem aí, eu sou uns 5 anos mais jovem. Só que é assim, gente, eu me lembro muito bem de uma certa fase da minha vida, por exemplo, faltava água sempre estava faltando água, era muito comum faltar água, então a rua inteira ia até um local específico numa casa onde tinha uma bomba de água. Eu vou ver se eu coloco aqui, né, no vídeo uma imagem do que é uma bomba d'água manual, para talvez, pode ser que tenha gente que não saiba o que é, para a gente poder tirar a água, que era a água tirada do subsolo. E era com aquela água que a gente fazia as nossas coisas, né, as coisas do dia a dia da casa. Eu me lembro também de situações que, nossa, havia uma bodega, cara. Eu não devia ter um espaço... Não, tinha um espaço maior do que o local que eu estou gravando, é que eu estou gravando no meu quarto. Era um espaço maior, mas não era tão maior assim, era um pouco maior. E era o único local, a única bodega para praticamente 3 bairros em que essas pessoas iam comprar. Então, esses produtos que são vendidos nesses comércios pequenos, a gente via todo mundo dentro, praticamente todo mundo, né, dentro desses bairros mais próximos ia comprar nesse único lugar. Então, cara, muitas vezes eu tive que pegar fila, e uma fila grande, para comprar numa bodega. O preço das coisas realmente era mais barato. Eu me lembro de comprar, cara, chegar a comprar refrigerante que a gente compra por 12 reais, chegar a comprar por 2. Eu me lembro disso. Mas assim, foi uma experiência que hoje em dia é quase que inimaginável, né? É quase que inimaginável você pensar em pessoas fazendo fila para estar comprando em bodega. Principalmente aqui no Ceará, nossa, porque em cada esquina tem 3. Mas naquela época não era assim. E quem conseguia montar uma bodega, cara, a pessoa enricava. Então, tem outras coisas também, se você parar pra pensar. Houve épocas, as pessoas compravam, tipo, a pessoa comprava uma colher de manteiga, ia na bodega comprar uma colher de manteiga. A pessoa ia na bodega, muitas vezes, comprar meio pacote de arroz. A pessoa comprava produtos assim, né, fracionados, divididos, porque simplesmente não tinha dinheiro para comprar
o pacote inteiro de arroz, não tinha dinheiro para comprar a lata inteira de manteiga, não tinha dinheiro suficiente para comprar a garrafa de óleo, comprava um copo de óleo. Cara, eu já vi casas em que as pessoas não tinham cama. A pessoa dormia, fazia o quê? Fazia uma espécie de como se fosse um colchão box de outros materiais, de cimento, às vezes de barro. E a pessoa botava o colchão em cima. Até relativamente pouco tempo, mas muitas casas eram feitas de taipa. Eu vou mostrar pra vocês, vou colocar uma imagem aqui do que é uma casa de taipa, mas é uma casa feita com varas, cipó e barro. Basicamente isso. O que eu quero dizer, cara, com tudo isso? Meu Deus do céu, nossa, as pessoas não tinham fogão, as pessoas não tinham pia, as pessoas não tinham geladeira, a pessoa lavava roupa, lavava sua louça, lavava em giral. Vou colocar também uma foto aqui do que é um giral. Uma estrutura, né, feita de madeira e cipó. Cara, as pessoas pensar, meu Deus do céu, nós somos muito dependentes de geladeira. Por muito tempo as pessoas aqui não tinham geladeira. As pessoas não tinham geladeira. Essas coisas estão ficando cada vez mais raras de você encontrar, mas de vez em quando você ainda encontra por aqui. Apesar de estarem ficando cada vez mais raras. Hoje em dia, meu Deus do céu, uma coisa muito, muito difícil. Você vê uma pessoa que ainda cozinha no fogão a lenha. Ainda tem, mas é difícil você encontrar. Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma casa que não seja feita de tijolos. E não obstante, as pessoas muito cedo, elas conseguiam ingressar em uma vida adulta. Então ela não era aquela pessoa que ela precisava esperar por longos anos, por longas décadas para conseguir ter a sua casa própria, para conseguir ter as suas posses. Mas muitas vezes as pessoas não comiam nem mesa, a pessoa comia numa esteira de palha. Vou colocar uma imagem aqui também para vocês verem o que é uma esteira de palha, um objeto, né, feito de palha trançada. Então, o argumento de você dizer que a inflação está causando esse tipo de problema. Cara, a inflação causa muitos problemas. Mas em alguns locais do Brasil, como é o caso aqui do meu estado, a inflação em períodos anteriores, antigamente, em algumas décadas atrás, a inflação era muito menor, mas ninguém tinha dinheiro para comprar nada. E mesmo assim, as pessoas faziam acontecer. Cara, você vai ver aquela música do Luiz Gonzaga numa sala de reboco, mostrando como é que era a preparação do cidadão pro casamento dele. Não era muito diferente daquilo ali, não. E a gente via, cara, as pessoas casando, às vezes, a pessoa casava às vezes com 15, 16, tinha moças, principalmente moças, né? Rapazes era mais difícil disso acontecer, mas casavam mais cedo ainda, casavam com 13 anos, 14. Então o que aqui eu observo, talvez não seja correto classificar isso como um problema, apesar de que traz sim, né, muitas dificuldades para o jovem atual, mas eu não vou colocar um juízo de valor aqui, eu vou dizer apenas como um fator que diferencia uma geração da outra. A exigência que é colocada sobre o jovem atual, ela é muito grande. Então a gente vê que muitas vezes o cara, ele quer possuir alguma coisa, ele quer ter um certo símbolo de uma vida adulta. Vamos falar disso, né, cara? De símbolos da vida adulta. Tem 3 que eu quero colocar aqui como sendo os principais, que é casa própria, casamento e filhos. Muitas vezes o jovem, ele quer isso, mas ele fica com aquela cobrança interna de que, cara, para me casar, eu preciso de uma casa e que aí já tem aquela idealização da casa, porque ele não consegue mais pensar em uma casa que tenha um padrão inferior ao padrão da casa que ele está vivendo atualmente. Ele não consegue pensar nisso. Aí já tem o sexto padrão da casa. E aí, como é que ele vai fazer para encontrar... Nossa, como é que ele vai fazer, né, para encontrar o seu cônjuge? Se for mulher,
às vezes a pressão que ela coloca sobre si e sobre o seu futuro pretendente, né, como ela idealiza o futuro pretendente dela, talvez seja ainda maior, porque ela vai vir com mais uma série de exigências, que são exigências que são, colocando aqui dentro da inflação atual, muito complicadas, materialmente falando, para a pessoa conseguir. Então, as pessoas antigamente, você poderia dizer que isso é um fator diferencial, e é um fator diferencial muito grande. A pessoa, ela buscava realmente esses símbolos de uma vida adulta, mesmo sem ter condições financeiras de tê-lo. Nós vemos que é um negócio que trazia uma série de sofrimentos, trazia uma série de dificuldades, e eu acredito que essas dificuldades eram, se não minuciosamente calculadas, mas havia sim um cálculo, a pessoa ela já esperava que ela fosse passar por aquilo e ela estava assim disposta a passar por aquilo, ou seja, nós vemos existia, né, nas gerações passadas essa compreensão de que para você conseguir certas coisas você vai precisar passar por um período às vezes até grande de sofrimento. E talvez isso seja uma coisa importante para o jovem atual refletir. Porque muitas vezes, cara, você vai ter que passar pela dor, se você quiser, né, certas coisas na sua vida, se você quiser certas coisas rápido, você vai ter que colocar na sua cabeça que quando você conseguir, ou melhor, quando você começar a fazer isso, a coisa vai começar muito pequena. Essa coisa vai começar muito pequena. Eu tenho um exemplo na minha família que é um exemplo muito bom. Tem uma tia minha que hoje em dia, nossa, ela tem carro, a casa própria dela é uma casa muito grande, uma casa muito boa. A gente coloca assim, talvez para alguns estados isso seja uma coisa trivial, cara, mas aqui no Nordeste, você ter um carro é quase que um símbolo de riqueza. É porque a realidade de um estado para outro, às vezes é muito diferente. Aqui na região onde eu moro, é muito difícil da pessoa conseguir comprar um carro, de conseguir manter um carro. Em um passado não tão distante, possuir um carro, só possuía carro quem era rico. Hoje em dia não é assim, pobre consegue possuir carro. Mas já é aquele, o pobre Premium Plus, sabe? Ele já não é mais tão pobre assim quanto ele já não tá mais na média. Já tá um pouco acima. Se o cara tem condição de comprar um carro e de manter o carro, ele já tá um pouco acima da média, financeiramente falando. Só que, cara, quando essa minha tia ela começou em uma casa, agora realmente, a casa era menor do que o quarto aqui onde eu tô gravando esse vídeo. A casa era uma casa muito pequena, só tinha um cômodo, e nesse cômodo servia de cozinha, quarto, sala. Para não dizer que não tinha outro cômodo, tinha um banheirinho minúsculo. Era um cubículozinho que praticamente só cabia a privada dentro, do lado de fora. Na verdade, nem me lembro se tinha privada. Isso era uma coisa que era muito comum também, né? Antigamente. Eu me lembro que nas ruas, praticamente todas as ruas, tinham uns banheiros públicos que era assim, era se fosse uma cabine de palha de coqueiro, feito realmente de palha de coqueiro, onde você tinha um buraco. Cara, as coisas eram assim. Então, o que eu vejo, cara, é que o padrão de vida de todo mundo aumentou. Eu vivo uma vida hoje, eu sendo pobre, eu vivo uma vida que há alguns anos atrás seria considerada uma vida de gente rica. Eu vivo um padrão de vida que seria considerado um padrão de vida de gente rica. A inflação aumentou? Sim. Mas para muita gente, o padrão de vida e o poder de compra aumentou junto com a inflação. Isso é um negócio que é surpreendente. Talvez seja inimaginável para pessoas que vivem em certos estados ou que vivem em certas cidades mais, que sejam metrópoles. Talvez isso seja uma coisa inimaginável. Mas, cara, isso realmente aconteceu. Eu atesto para vocês, cara. Realmente aconteceu. A inflação cresceu junto com a qualidade de vida e com o poder de compra de muitas pessoas, na verdade, da maioria das pessoas que vivem em certos contextos específicos. E a gente vê esses problemas, cara, porque, não obstante
ficou mais fácil. Aqui pro pessoal aqui do Ceará, meu Deus do céu, hoje em dia está muito mais fácil você comprar qualquer coisa. Só que a exigência cresceu demais em cima do jovem. Cresceu muito. E eu não tô falando, cara, de um... Você aí que é jovem, às vezes o jovem ele tem essa tendência a ser mimizento, a querer buscar um bode expiatório. Cara, eu vou dizer pra vocês, olha, antes de você querer culpar a sociedade, enxergue o problema dentro de você. Porque esse nível de exigência, ele não está simplesmente na sociedade, no seu entorno. Não é simplesmente os seus pais que estão exigindo para você que a sua primeira casa seja uma mansão. Não são apenas os seus amigos, né, as pessoas que estão à sua volta. Porque é todo mundo, cara. Meu Deus do céu. Se você conseguir encontrar uma única pessoa que não pense assim, você ganhou na loto, praticamente. Olha só. Que você comece a sua vida de adulto tendo um carro, ou, né, se for em outros contextos, tendo uma moto 0 km. Que você comece com um padrão de vida de pessoas que... Cara, provavelmente o seu pai, se você for uma pessoa mais jovem, uma pessoa talvez com menos de 20 anos, o seu pai talvez ele demorou 30 anos para conseguir esse padrão de vida que você está conseguindo, que você está desfrutando agora. Entende? Então para ele foi uma coisa muito difícil. Ele começou muito de baixo. Eu já vi gente dizendo que começar do nível que nossos pais começaram, não é começar baixo, é começar rebaixado. Cara, aí vai depender de cada um, do quanto que você está disposto a sacrificar, do quanto que você está disposto, do que você está disposto a fazer. Porque eu poderia também, né, tá passando uma espécie de uma receita de bolo, de um padrão de vida ideal para você aqui, mas eu não vou fazer isso, até porque, cara, você pode muito bem utilizar do conforto, você aí que é jovem, utilizar do conforto de estar morando com os seus pais para se sacrificar em outras áreas. Não tô dizendo para você que você pode trabalhar, não vai pensar em algum vagabundo, esse tipo de coisa não. Mas talvez você possa se contentar com trabalhar apenas 8 horas por dia e não ter uma jornada de 16 horas ou mais do que isso, como eram os antigos, como eram nossos pais, nossos avós muitas vezes. Você pode se contentar com ter uma jornada de trabalho padrão e dedicar esses outros momentos a alguma produção intelectual. Você consegue. Eu sou uma pessoa que eu tenho compromisso até de madrugada eu tenho um compromisso de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. E assim mesmo, eu tenho um tempo para estudar, tenho um tempo para desenvolver minhas habilidades em várias áreas diferentes, em várias artes diferentes, e ainda tá vindo aqui para gravar vídeo para você. E principalmente, cara, mulheres jovens, pense bastante em encontrar para vocês um parceiro que seja uma pessoa de valores sólidos. E essa pessoa, ela vai ter a potencialidade de te dar um padrão de vida melhor, ainda que vocês comecem em um nível financeiro inferior ao que estão agora. Vocês começam mais baixo e depois pode ser que vocês cresçam até, vocês dois juntos, cresçam até um nível que é superior ao que vocês estão no momento. Entendeu? É isso que eu gostaria de estar passando para vocês aqui hoje. Agradeço pela atenção de todos. Até a próxima. Tchau.